Boa noite a todos vocês que vão começar a entrar na minha live de hoje. Oi pessoal, boa noite. Hoje dia 10 de novembro de 2020 e eu estou aqui novamente para conversar ao vivo com todas vocês que vão começar a entrar agora. Oi Rose, né? Luísa, Mailda, Felopes, é isso? 1974, Bárbara, Andréia, Fabiana, boa noite Fabiana, Valdimara, ótimo, boa noite a todos vocês, Gorete, que sempre estão me prestigiando, né? Seja aqui nas lives, seja nos meus posts, no todo dia nos stories, enfim, eu sempre tento ir mais de encontro à necessidade de vocês, levar assuntos, atualizações, produtos que vão de encontro à necessidade de vocês para poder melhorar sempre a saúde, para poder deixá-los o máximo informados, né? Com informações importantes a respeito da nutrição, essa área que está em constante mudanças, né? A gente nem tem tempo como nutricionista de se atualizar o quanto deveria para poder oferecer sempre o de melhor para vocês, viu? Oi Alexandre, Pablo, Silvana, oi a todos vocês que estão entrando. O assunto hoje é muito legal, né? A gente roda e começa e sempre cai, né, na verdade, no carboidrato. No carboidrato, no açúcar. Por que será, né? Porque justamente eu acho que é um dos grandes problemas hoje, grandes dificuldades ou grandes desafios que grande parte das pessoas estão enfrentando, principalmente nesse ano que a gente está com a pandemia do Covid aí, com relação ao controle de alimentos açucarados, de alimentos com alto índice glicêmico, de alimentos ricos em carboidratos, e vocês vão saber por quê. Então, essa é o tema da live de hoje, é o açúcar, né? O sabor doce com tanta amargura que ele traz, tantos prejuízos para a nossa saúde. Pois eu vou primeiro começar aqui com vocês, eu vou respondendo na medida aí do possível as perguntas, mas eu vou começar com dois fatos aqui, dois dados bem alarmantes com relação a como está mudando, e esse ano principalmente, a alimentação do brasileiro. Veja só, 45% da alimentação do brasileiro se compõe em 10 alimentos, sendo que 5 deles são à base de carboidratos. Esse foi um estudo que agora foi feito pela Unicamp, né? E mostrou que desses 10 alimentos, olha que 45% é 50%, né? De tudo aquilo que o brasileiro come são carboidratos. Arroz, pão francês, refrigerantes, açúcar e bebida alcoólica. Os outros tem laticínios, tem a banana, tem ainda, que mais que tem aqui? Carne bovina, frango e o feijão. Esses são os outros 5. Então, o restante, 35%, 35%, né, na verdade, são dos outros alimentos. Olha que coisa mais triste. Segundo, gente, nesse ano de 2020, caiu 37% o consumo de legumes, verduras, frutas e subiu 63% do consumo de guloseimas, de açúcares, de doces, né, pela população entre 18 e 29 anos, né, pelo menos 2, 3 ou mais vezes na semana. É muita coisa, né? Subir 63% de doces é muita coisa. Por que será? Pois gente, porque o açúcar vicia, né? Esse é um dos grandes fatos, né? O porquê as pessoas ficam tão dependentes de açúcar. Quanto mais eu como alimentos açucarados, adocicados, com alto índice glicêmico. O que é alto índice glicêmico? Que se transforma em açúcar muito rápido, que causa pico glicêmico e consequentemente pico insulinêmico, que é a insulina,
que é um hormônio secretado pelo pâncreas para pegar essa glicose e colocar para dentro das células, e o restante que sobra ela coloca na gordura, no aumento do triglicérides, né? Então, quanto mais eu como alimentos que tem essa dinâmica, esse processo, eu vou cada vez mais sentir mais vontade de comer doce, não só pela questão que eu vou explicar para vocês, porque ele atinge também essa região do cérebro de recompensa, com esse efeito opioide, efeito que nem uma droga, mas porque eu vou ter o pico de glicose, né? Então eu tenho uma hiperglicemia e um rebote de hipoglicemia, né? Então eu tenho mais fome ainda e mais fome de doce. Ok, e quando eu como o açúcar, eu vou aumentar, né, o meu neurotransmissor, que é principalmente serotonina, dopamina. E esses neurotransmissores me trazem, mesmo que momentaneamente, gente, uma sensação de bem-estar, de plenitude, de ai meu Deus, que delícia, que prazer. Mesmo que no segundo momento vocês se arrependam, mas naquele momento aquela sensação boa vem, porque ele atinge uma região do cérebro de recompensa. Ele atinge receptores que a gente chama de receptores opioides, que são os mesmos receptores que são acionados quando a gente fuma, quem tem vício de fumar, quando a gente bebe, quem tem vício de beber, e quando as pessoas se drogam com maconha ou qualquer outra droga ilícita. Então, é muito forte esse vício do açúcar. Eu vejo, às vezes as pessoas aqui chegam a mim, oi Fabiola, com dependência química do açúcar, porque o açúcar é produzido quimicamente. É um pó branco produzido pela indústria a partir da cana-de-açúcar que vai virar então essa sacarose, né? Que é um monossacarídeo que tem esse efeito de dar esse pico glicêmico e pico insulinêmico. Então vocês vão ver todos os prejuízos, mas eu quero falar sobre esse vício maluco. Tem pessoas que saem durante a noite para comprar chocolates, madrugadas, não tem nada de doce em casa, abre a leite condensado, né? Principalmente em momentos que estão mais ansiosos, mais estressados. E por que eu disse esses dados antes aqui na pandemia? Porque todo mundo, eu acho que grande parte, 80, 90% das pessoas alteraram seus estados emocionais, desequilibraram, mesmo os mais equilibrados, né? Olha lá a Edna falando, eu tenho dependência do açúcar. É triste isso, gente. É triste. A pessoa com dependência, uma dependência química daquela droga no seu corpo, né? Não é uma brincadeira, esse assunto é sério. E às vezes as pessoas encaram como uma frescura, imagina, olha só, ela é uma pessoa que não tem força de vontade, imagina, não é tão simples assim, porque eu falei que essa droga age a nível cerebral, e tudo aquilo que age nessa sensação de recompensa, aumentando os níveis desses neurotransmissores e dando aquilo que a gente precisa naquele momento, vai toda hora pedir por aquilo, toda hora que vocês precisam dessa sensação. Então eu tô estressada, tô preocupada, tô deprimida, tô ansiosa, enfim, tô com o meu estado emocional, Cíntia Rosa, é muito sofrimento, bem sei o que é isso. Eu tô com o meu estado emocional abalado, briguei com alguém, tô sozinha em casa, tô carente, pô, é o açúcar que eu vou querer. Porque o açúcar me dá essa sensação boa. Então, gente, quando eu preciso dessa sensação, meu corpo sinaliza a busca disso. Mesmo que depois eu tenha um rebote. E não é só o açúcar, né? Não é só aquela questão do doce, do açúcar, do chocolate, da bolacha, do bolo. Não é só isso. É também do carboidrato salgado. Porque tem muitas e muitas pacientes que não gostam do doce, do açúcar, mas elas precisam do carboidrato com sabor salgado, mas que também tem essa mesma ação, causam esse mesmo vício e dependência. O pão,
A massa, doutor, eu sou viciada em pão, em massa, enfim, em salgadinhos que tem muita massa, em tortas, em coisas que tem muita farinha branca. Então, quando vocês têm fome, que essa fome é específica, ou seja, é uma fome que direciona vocês, que sinaliza a busca do carboidrato, né, do açúcar, seja ele do carboidrato doce ou salgado, do açúcar ou das farinhas, de uma forma geral, é porque é uma fome emocional. É uma fome que vocês vão ter que cuidar da causa, tá? O sintoma que ela leva é a busca por esses alimentos como uma válvula de escape. Mas na verdade, porque não é fome, né? Acaba de comer, quer comer um doce. Ah, mas eu preciso de um doce depois que eu almoço. Eu preciso de um doce depois. Então vocês acabam criando o hábito, né, Silvana? Eu amo pão francês. Eu sei. E o pão francês, o que tem? Farinha branca, sal e água, gente. Né? Então, então é gordura. Então, quer dizer, ele combina várias coisas que viciam a gente. Eles aumentam muito esses receptores. Então tá super explicado o porquê que causa vício. E quanto mais vocês comem coisas mais açucaradas, né, ou com mais farinha, mais viciado eu fico, mais dependente eu fico. E quando o paciente fala assim, doutor, eu preciso desse doce depois do almoço, e se eu falo para ele, vamos tentar ficar sem, fica hoje, fica amanhã, fica depois, você vai conseguir, ele meio que desacredita disso, mas consegue. E é por isso que eu tô aqui hoje falando com todos vocês. Porque se eu não tivesse resultados positivos, se eu não tivesse boa evolução do paciente nesse sentido, se os pacientes não conseguissem resolver isso, eu poderia rasgar meu diploma agora e sair daqui agora desse cenário para vocês. Escuta, como é que o paciente pode ter uma boa evolução se ele continua sendo dependente de açúcar? Então a maioria dos meus pacientes, eles acabam se livrando desse vício. Como? E é isso que vocês vão saber já, né? Escutando aí o resto da live. Então, gente, a questão dos açúcares, e não tem o açúcar que é melhor ou o açúcar que é pior, todos são açúcares. Ah, doutora, o açúcar light, o açúcar só tem 25% a menos das calorias e ele tem um adoçante horrível junto com ele. Ah, eu tenho açúcar orgânico, é o açúcar demerara, é o açúcar mascavo, todos têm alto índice glicêmico. O que um tem em prol do outro um pouquinho melhor, que tem mais vitaminas e minerais, tem um pouquinho mais de complexo B, mas todos têm alto índice glicêmico. O que tem menos índice glicêmico, né, menor, é o açúcar de coco. Né? Então, ele tem 35 de índice glicêmico, em contrapartida do açúcar branco, que tem em torno de 70 a 90. Então é muita coisa, ele se transforma em açúcar, em glicose muito rápido. E como eu falei para vocês, tudo que eu tá chegando na circulação, né, de glicose, se eu não estiver utilizando para gerar energia, eu vou guardar. Eu vou guardar como? Vou guardar na forma de gordura. Eu vou guardar aumentando a minha gordura no fígado, a esteatose hepática. Eu vou aumentar meus triglicérides. Eu vou aumentar minha gordura aqui, ó, do abdômen, né? E aí, daqui um pouco eu não tô nem aí, eu não tô nem lembrando mais de toda aquela avalanche de prejuízos que aquele açúcar me fez. Eu já tô com vontade outra vez, né? Mas calma lá, que vocês vão conseguir chegar onde eu quero, olha só. Então, gente, a questão dos açúcares, não tem muita diferença entre eles, tudo é açúcar. Agora, o açúcar de coco tem as mesmas calorias de qualquer outro açúcar, ele só tem um pouco menos. A Gorete tá falando que travou pro restante, gente? A Rosimari Duarte fala, café amargo é ruim, o que eu posso colocar no lugar do açúcar e do adoçante? Você se acostuma. Pode até colocar, eu ensino para colocar canela, eu ensino para colocar baunilha, eu ensino para colocar um pouquinho de óleo de coco. Às vezes você pode colocar até uma pasta de avelã lá com cacau. A gente pode ter outros recursos, né? Mas você vai acostumando o seu paladar para o menos doce. Então, gente, falou que travou. Café amargo é bom demais. Travou para todo mundo, gente? Para mim aqui tá normal. Silvana disse que não, acho que são para vocês, hein? Porque para mim tá dando direitinho aqui.
Olha só, sai e entra outra vez que às vezes melhora, tá, gente? Ó, lembrando, gente, que eu ia falar? Que depois de 3 semanas, ótimo, depois de, não travou, a Andrea tá falando, depois de 3 semanas vocês começam a melhorar o paladar de vocês. É assim, hoje vai sentir falta, amanhã, depois. Em 3 semanas eu vejo que é uma média, lógico, né? Que os pacientes já começam a nem lembrar mais da compulsão com açúcar, da necessidade, do vício. O café já ficou gostoso e assim vai. Vocês vão melhorando cada vez mais esse paladar que vai se tornando diferente. Do mesmo lado, a gente tem o oposto disso, que é quanto mais açúcar eu preciso, mais eu vou estimular minhas papilas gustativas para o sabor doce e mais dependente eu vou ficar para ele. E quando eu uso adoçante, doutora, obviamente que eu vou falar para vocês, se caso for optar por adoçante, usar os naturais. Ou seja, o stevia, o xilitol, o eritritol, talmatina, né, para não ter os prejuízos tóxicos que tem os demais adoçantes. Só que tem um detalhe, gente. Usem o mínimo necessário se vocês forem fazer uma transição do açúcar para o adoçante para depois ficar sem nada. Para quem acha que não dá para ficar do açúcar para sem nada, tá? Ou então vai fazer uma receita que precisa ter um adoçante. Por quê? Porque quando eu coloco um adoçante na boca, eu vou dar uma mensagem para o meu cérebro que vai chegar açúcar. E não chega açúcar. Né? Eu tô falseando isso, eu tô enganando ele nessa questão. E aí não chega açúcar, mas eu posso ter fome de querer mais carboidratos. Então tem algumas pessoas que quando consomem adoçante, elas ficam com mais vontade de comer. Aumenta a fome do carboidrato. O corpo te pede pelo carboidrato que você enganou ele, que tem o sabor doce na tua boca, só que não chegou. Né? Então olha só o perigo. Então cuidado com essa história. Mesmo sendo adoçantes naturais, podem ocorrer esse tipo de problema. Silvana fala assim: prometo que tentarei a partir de amanhã café sem açúcar. Então me conta, Silvana, porque é muito fácil. Às vezes vocês fazem uma não entendem ou não percebem ou se subestimam demais, essa é a palavra certa, dos seus poderes. O poder positivo da mente, ou eu vou conseguir, isso é bom para minha saúde. Então hoje é ruim, mas com o passar do tempo ele passa a ser bom, até porque vocês começam a ver os efeitos positivos daquela mudança que vocês fizeram. Então é óbvio que eu não estou querendo aqui radicalizar. É óbvio que comer o açúcar de vez em quando é ok, tudo bem, sem problemas. Tirar 100% do açúcar é impossível, gente. Não dá. Você vai numa festa, vai num evento social, vai num restaurante ou de um fim de semana, não sei, você quer tomar alguma coisa que tenha ou comer alguma coisa que tenha açúcar? Ok, o problema é o todo dia. O todo dia consumir aí, e vocês podem ver que não é só o açúcar no café, mas doutor, é só no café. Depois eu como alguma coisa que já tem uma sobremesa doce, eu tomei o sorvete, eu comi, sei lá, a paçoquinha, eu comi o bolo que tinha açúcar. E aí sim vai, e produtos alimentícios que quando vocês olham a rotulagem, olham a lista de ingredientes, ele tem açúcar invertido, açúcar demerara, açúcar de não sei o que. Você vai ver, ele tem um monte de açúcares ali. Então cuidado, porque vocês também consomem açúcar invisível através dos alimentos industrializados, que também estão ajudando a piorar essa situação do vício para vocês. Tá? E outra questão, gente, para quem gosta do sabor salgado, dos carboidratos salgados, cuidado com o sem glúten, né? Porque às vezes acham que o sem glúten não tem açúcar, não tem carboidrato, né? E não é bem assim, ou muito pelo contrário, ele é rico em carboidrato, ele só não tem o glúten, que é uma proteína específica do trigo. E ele tem alto índice glicêmico. A farinha da tapioca, eu falei outro dia para vocês, que ela tem alto índice glicêmico, ela só não tem glúten. Ah, mas eu tô comendo macarrão integral, eu tô comendo pão integral, né? Mas cuidado, ou mesmo sem o glúten, ou com o glúten integral, assim, a quantidade de fibra é muito pequena.
ele também vai ter um índice glicêmico muito importante. Então, sem querer ser muito radical para vocês, cuidado, comam isso de vez em quando, principalmente para quem já tem alguns problemas instalados. E eu vou dizer quais são os prejuízos que pode ocorrer quando vocês comem com muita frequência esse tipo de alimento, né? Seja ele da forma invisível, seja ele da forma que vocês já sabem que existe nas farinhas, né? Nas bolachas, nos bolos, nos doces, nos mousses, em tudo, nos sorvetes e tudo mais, nos chocolates ao leite, né? Que eu tenho muita gente aí com esse vício do chocolate, o chocólatra, né? Então, em primeiro lugar, obviamente, a gente tem o aumento do peso, né? A obesidade, o sobrepeso, porque esses alimentos têm uma densidade calórica muito grande. E quanto mais eu como, mais eu quero comer, então obviamente eu não como um pouquinho, eu não me contento com pouco, e isso dia após dia vai aumentando o valor calórico total do meu dia e vai fazendo reservas. Reservas de que forma? Na forma de gordura. Então eu aumento o peso de gordura, obviamente. Eu vou fazer com que haja gordura mais no meu fígado, então aumenta o risco de esteatose hepática, eu aumento o risco de resistência insulínica e do diabetes. Para quem não sabe, resistência insulínica é o pré-diabetes, é quando você começa a sobrecarregar o funcionamento do seu pâncreas, ele começa a liberar mais insulina do que devido para poder controlar seus níveis glicêmicos e acaba as suas células perdendo a sensibilidade para a ação da insulina, e aí você tem que cada vez mais produzir mais insulina para nivelar a glicemia. Isso é ruim porque você pode se tornar um diabético, e também ruim porque isso interfere no sobrepeso, na obesidade. Eu posso começar a ter problemas gástricos e intestinais, porque eu vou aumentar minha acidez no estômago, vou promover uma hiperacidez. Então, para quem tem úlcera, gastrite, refluxo, é péssimo. Quem tem gases, pioras, porque o açúcar é fermentativo, ele é alimento de bactéria ruim. Ele é alimento de bactéria gram-negativa. Então ele vai começar a povoar bactérias do mal. E você vai criar um ambiente disbiótico, uma disbiose intestinal, uma inflamação intestinal, uma constipação ou diarreia, né? Então você vai ter grandes prejuízos na área tanto do estômago como do intestino. Quer dizer, já piorou toda a porta de entrada do seu organismo, né? Sem contar que causa cárie, aumenta mais o risco de cárie, né? Esse monte de açúcar toda hora na sua boca, né? Então, deixando também o pH da sua boca ruim, vai ter mais risco de candidíase, porque cândida adora açúcar. As mulheres formiguinhas são as mulheres que mais risco têm de cândida. Como eu falei, ele vai deixar você letárgica, né? O açúcar demais, ele dá aquele rebote, gente, de que vontade de ficar sem fazer nada. Ele diminui sua energia, diminui foco, memória. Olha que droga! Parei de usar açúcar a partir de amanhã. Que legal. Sabe por quê? Vocês lembram que antigamente, quando você caía, se machucava, eu lembro minha mãe fazia isso, ela dava água com açúcar pra gente, pra se acalmar. Então, por isso que a gente tem, quando consome alimentos com alta concentração de carboidratos, vocês vão ter também essa moleza, gente. Essa indisposição, essa vontade de nada, né? Outra coisa, um monte de mulheres que estão aqui me vendo adoram tomar colágeno. E uma das coisas que piora muito a síntese de colágeno é o açúcar. Ele envelhece as células. Acontece um efeito chamado glicação. Glicação é quando eu vou caramelizar minhas células e fazer o quê? A morte celular. Aumenta radical livre, aumenta envelhecimento celular, aumenta rugas, vai deixar vocês flácidas, com celulite. Como posso fazer meu marido tomar café sem açúcar ou adoçante? Gente, vai começando aos poucos, vai reduzindo, faz uma transição. Tem duas maneiras, né? Ou vocês fazem radicalmente, tem gente que fala assim, não, doutora, prefiro de uma vez por todas já mudar meu paladar e ponto. Vai sofrer os primeiros dias e depois acostuma.
Ou então aquele que fala, não, vamos diminuir o açúcar. Ok, vamos usar o açúcar de coco. Ok, vamos começar agora a usar um adoçante e um pouco até do açúcar. Ok, vamos pôr o adoçante e uma canelinha. Depois fica com canela. Põe um pouco, como eu falei, do óleo de coco. E assim vai. E vocês vão tapeando o gosto, vai melhorando. Sabe também que eu faço? Às vezes põe uma gotinha da bebida que vocês chamam de leite, mas não é. Bebida de amêndoa, bebida de coco. Põe para dar uma sujadinha, faz parecer um café com leite. Isso também é legal. Às vezes uma bebida de coco, um leite de coco, vamos dizer assim, né, em pó, põe no café. Também é bacana. Então são algumas ideias para vocês poderem disfarçar e começar a se acostumar sem açúcar e também sem o adoçante, usar o mínimo possível. Gente, então só continuando com os estragos, então triglicérides aumenta, envelhecimento de pele, quebra, né, diminui a síntese de colágeno, vai dar celulite, falei da diabetes, da resistência insulínica, esteatose hepática, problemas gástricos, atrapalhou toda a parte intestinal. E aí, o que vocês querem mais? Bom, agora vamos falar de uma coisa que é o que fazer, doutora, como eu vou driblar tudo isso? Oba, vamos lá. Inclusive, Gorete, tem um chá maravilhoso que eu faço, eu digo para os pacientes, que é a canela em pau com gengibre. Essa é uma das dicas, eu vou colocar como primeira, eu ia falar isso já, mas já vou falar, já que eu tô falando na canela do café, que é uma delícia. A canela em pau, quando vem visita em casa, fica até chique vocês colocarem, como se fosse a colherinha para vocês poderem mexer o café. Ela vai dando gosto, que o café tá quente, então eu consigo extrair mais os ativos da canela e fica uma delícia. Você vai girando ali como se fosse uma colherinha. Super demais, né, Andréa? Não é delicioso? A Andréa tá aí de prova. Então, se vocês fizerem o chá de canela com gengibre, mata muita vontade de doce. Vocês vão, escuta o que eu falo, a canela é bárbara, canela em pó, vão colocando isso. Agora, a fruta é um recurso de carboidrato? Lógico que é, só que é um recurso que não tem esse índice glicêmico alto que tem esses outros açúcares tradicionais. Porque a fruta, gente, tem a fibra, e a fibra, ela retarda, né, o processo digestivo. É uma parte do alimento que eu não vou fazer digestão. Então você começa a ter baixo índice glicêmico quando você come a fruta, não quando toma suco, tá? E aí, se eu ainda colocar canela, putz, demais. Eu quero fazer um abacaxi, gente, com canela. Vocês já experimentaram? A banana com canela. Ai, doutora, e se eu colocar um cacau aí? Ótimo, um pó, um cacau orgânico. Sensacional. O chocolate mata... Ó, eu faço chá com canela em pau, ele adoça. Não é que ela... o ideal dos chás é não adoçar. Agora, se você sentir necessidade, pode até adoçar com o que eu vou falar agora. Ó, eu falei que a canela mata muito a vontade do doce, que é legal a gente colocá-la nas frutas, que é sensacional. Mas vocês também podem usar o recurso de adoçar com caldinho de ameixa preta, com caldo de uva passa, com caldo de tâmaras. Vocês já fizeram isso? Coloca as frutas na água, embebida em água, né? Imersa em água. Não precisa nem cozinhar. Deixa na geladeira, ou a tâmara, ou a uva passa, ou a ameixa preta. Bom, o que acontece? Hoje eu recebi o resultado que estou com colesterol. Tá vendo quais os alimentos? Francisca, tem live sobre isso, né? Mas, vamos lá, gente. Não tirando o foco do açúcar aqui. Aí, fica uma delícia, olha lá, tá vendo? Adoro banana com canela, abacaxi com canela. É muito bom isso aí, Gorete. Olha só, vocês podem deixar essas frutas desidratadas, que tem alta concentração de açúcar, em água na geladeira. Ótimo. Quando vocês querem adoçar alguma coisa, pega esse caldinho. Fica muito bom. Quer pôr no chá um caldinho de ameixa ou de tâmara? Fica ótimo. Ou mesmo, se vocês estiverem muito aguçada pelo açúcar, come uma tâmara, come uma uva passa. Ó, e para baixar o índice glicêmico, porque fruta desidratada, gente,
tem mais concentração de açúcar do que as frutas naturais, tá? O que vocês podem fazer? Coloca uma pasta de avelã, uma pasta de amêndoa, ou coloca então um pouco de cacau mesmo por cima de chocolate amargo 70%. Ó, que eu vou falar para vocês. Derrete um pouquinho desse chocolate, né? Deixa ele tipo ou em banho-maria ou mesmo no micro-ondas, que é rapidinho, 10 segundos ele já fica molezinho. Aí você pega a tâmara, envolve nesse chocolate amargo, aí você come o cacau. Além de ficar mais gostoso ainda, o cacau, gente, abaixa o índice glicêmico que tem a tâmara, que tem a ameixa, que tem a uva passa. Ou então vocês podem estar colocando uma tahine com cacau que existe, ou então vocês comam com uma noz junto, ou então come com uma amêndoa, ou então come com uma castanha do Pará. Aí, ó, a Catarina entrou e falou: adoro tâmaras recheadas com nozes. Catarina, é chique, é docinho de casamento isso. Eu falo, o damasco, que dentre eles é o menor, que tem menor índice glicêmico, se você abrir o damasco e colocar uma noz no meio, é maravilhoso. Gente, é divino. Então dá para colocar. Agora, todas essas frutas, além de vocês usarem o caldo para poder adoçar, vocês podem estar usando sempre com gordura boa para poder baixar o índice glicêmico. Essa é uma dica. A canela é outra, o chá é outra. Uma coisa importante, ó, a Rose é minha fã, que bom. Deixa eu te falar, quando vocês comerem desde a primeira refeição do café da manhã, certo, com os 3 grupos alimentares, proteína, carboidrato bom e gordura, e assim vocês forem fazer de uma forma fracionada ao longo do dia, cada 4 horas, cada 3 horas, então fazer o lanchinho da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, sempre com os 3 grupos alimentares, ou pelo menos com o carboidrato e a gordura, vocês não vão ter compulsão por doce. Escuta o que eu falo, a Dandan tá falando aqui que adora tâmara com morango. Tudo bem, maravilhoso, mas lembra que são 2 carboidratos, é fruta com fruta, uma desidratada ou outra fresca. Se você colocar as nozes no meio, é melhor. Vocês já comeram tâmara com pistache? Chique demais, mas para quem não pode ser outra amêndoa, qualquer coisa assim, gente. O coco. Ó, outra coisa legal, faça, olha gente, vocês têm que fazer isso. Misture essas frutas que eu tô falando com pedaços de coco. Eu sou super fã de coco, adoro. A banana com coco que eu postei outro dia pra vocês, né? Isso fica muito bom e o coco é uma gordura boa. Então dá pra fazer isso e a combinação fica melhor pra baixar o índice glicêmico e vai deixar vocês satisfeitas por muito mais tempo, tá? Então, olha, se vocês lembrarem do que eu tô falando, ó, de manhã eu vou consumir uma fruta, que seja mamão, que seja banana, que seja abacate, põe a linhaça, por isso que sempre eu falo, ou achi hidratado, a linhaça triturada, ou uma farofa de sementes, que seja, e aí depois eu vou comer um ovo mexido, que é uma proteína, então eu juntei carboidrato, proteína e gordura. Ótimo, no meio da manhã, se eu tiver consumir esse café cedo, eu vou fazer suco de frutas vermelhas, Gorete. O suco de fruta tem mais índice, ou tem um alto índice glicêmico, então não que não seja saudável, mas é melhor para quem tem já essas disfunções que eu falei, comer a fruta. É melhor e ainda pôr uma gordura junto. Então o lanchinho da manhã é sempre uma fruta com uma gordura, tá? Ou se o intervalo é pequeno, é uma gordura. Almoço, a saladona no prato de mesa, o prato principal no prato de sobremesa. Vocês vão ver, eu vou fazer um post sobre isso. É super importante, a gente come com os olhos. E façam, porque o prato principal, que é a proteína e o carboidrato, elas têm que ser em menor quantidade. E no prato de mesa eu vou colocar salada, que é em grande quantidade. Vou comer devagar, vou mastigar bem, vou colocar azeite de oliva. Aí, gente, tem sempre um carboidrato. Não vai fazer economia que não seja inteligente nesse horário. Ah, não tenho vontade de doce, eu não vou comer o arroz integral, não vou comer mandioca, não vou comer nenhum tipo de carboidrato, abóbora, todos esses são ótimos, inhame. Então, ou grão, ou então, para quem não quer esse carboidrato, come a fruta. Eu geralmente escolho a fruta de sobremesa. Ou então eu ponho inhame e não como a fruta, né? Então, vamos escolher um tipo de carboidrato. À tarde, os 3 carboidratos. À tarde é o mais terrível para quem gosta de carboidrato, é aí que começa a sentir a vontade.
Então aí é hora de vocês comerem. Quer comer o chocolate amargo? Coma à tarde. Então vai comprar os 70% acima de cacau, coloca uma maçã, coloca uma banana, coloca morango com chocolate, e aí sempre uma fonte de proteína, que pode ser um iogurte, que pode ser um whey protein, né, para quem toma, um isocríspes, que é o whey na forma de crisps, ou quero comer uma fatia de queijo, ou quero comer um ovo, ou quero comer atum, não sei, tem que comer uma proteína aí, né, porque a tarde é muito longa, gente, e vocês vão ter fome demais no jantar se não fizer um lanche de tarde legal, né? Então isso é importante. Agora, no jantar, eu ponho geralmente, para quem já tá com essas disfunções e querendo reduzir peso, eu coloco os legumes, a salada e a proteína e as gorduras boas. Às vezes ponho umas nozes na salada, ponho o gergelim, e como carboidrato do jantar, eu posso até utilizar as frutas se necessário. Aí eu faço as frutas quentes, às vezes eu faço uma maçã em compota, uma pera em compota. Agora tá o pêssego, eu dei uma receita de pêssego em calda, na calda eu coloquei depois um creme de iogurte. Então vocês podem estar fazendo kits de emergência, como eu falei, tipo assim, de vez em quando, fazer os muffins, fazer essas sobremesas para matar a vontade do doce de vocês. Mas são sobremesas saudáveis, que não vão gerar compulsões e rebotes de querer comer cada vez mais açúcar, e vão tirar essa dependência de vocês. Então isso é importante. Vocês vão ver que em 30 dias vocês vão estar libertas desse vício do açúcar. Se vocês usarem todos esses recursos que eu tô dizendo para vocês. Gente, e água? Muitas vezes, quando vocês estão com fome ou querendo comer muito açúcar, aquela coisa maluca, toma um copo de água, vão escovar os dentes, sai da cozinha, não compre em casa aquilo que vocês não possam consumir, que vocês não tenham controle. Chega de ficar comendo cookiezinho, integral, mas dá uma olhadinha na lista de ingredientes. Eu fiz outro dia uma live só de rótulos, para vocês poderem ensinar vocês a olhar rótulo para poder escolher os alimentos que sejam realmente oportunos para ter em casa. A Andréia, que além de ser minha prima, é minha paciente, ela tá falando assim, o bolo de frigideira com abacaxi, maçã e canela é delicioso. E você pode variar com várias outras frutas e mata super a vontade de doce. Agora, detalhe, gente, que é super importante, hein? Olha só, o cromo também, picolinato de cromo mata muito a vontade do doce, gimena, eu coloco muito gimena silvestre, aí a gente tá falando de suplementos. Aí eu posso até falar do magnésio, que diminui a ansiedade. Como eu falei, se a causa, que geralmente é emocional, eu vou cuidar da causa. É óbvio que eu posso fazer suplementos nesse sentido, que eu vou melhorar muito. Agora, presta atenção, quando vocês fazem uma receita, se vocês não têm controle, mesmo sendo saudável, porcione ela, coloque no PVC e congela as porções. Aí, chegou o dia de eu comer o bolo invertido de abacaxi com coco, eu vou lá e pego minha porçãozinha do muffin de banana, eu vou pegar o muffin de banana. Não deixa aquele bolo o tempo inteiro lá do lado, porque daí vocês não têm controle sobre isso e toda hora vão beliscando, vocês perdem o controle quando vê comer o bolo inteiro, tá? Aí também não adianta. Tá? Não é porque é saudável, não é porque eu coloquei xilitol, não é porque eu coloquei farinha de amêndoa, coloquei fruta, coloquei coco, que eu posso comer o bolo inteiro, certo? Então é importante a gente sempre controlar quantidades. Comam devagar, comam com a consciência plena que vocês estão comendo, saboreiam o chocolate amargo, degustem aquilo que vocês gostem de comer, não comam rápido, né? O Mindful Eating é uma técnica que a gente usa, na verdade, que é comer com a consciência plena daquilo que eu estou comendo. Gente, se vocês gostam do doce, vocês vão, pensem comigo, vão concordar com aquilo que eu vou falar. Quando é que o alimento dá prazer para vocês? Enquanto ele está na boca de vocês. É quando a gente está sentindo o gosto do alimento. Pois é. Então façam durar o tempo de mastigação. Façam durar o tempo que o alimento fique na sua boca.
Passa para um lado, passa para o outro. Saboreiem, degustem o alimento. Comam devagarzinho, fechem os olhos, sabe aquela coisa de prazer, de coisa gostosa? Então, e assim, a gente só vai ter sustentabilidade, só vai aderir ao hábito, todos esses hábitos que eu tô falando para vocês, todas essas maneiras de driblar a vontade do doce, o vício do açúcar, se vocês tiverem prazer naquilo que vocês estão comendo, se aquilo que vocês estão comendo tá de encontro ao gosto de vocês. Num primeiro momento, ele pode realmente tá longe de ser açúcar, doutora. Tá longe de ser aquilo que eu sempre aderi como hábito, que eu sempre acostumei a comer. Mas pense que o quanto mal também aquilo tá te fazendo, o quanto aquilo tá te prejudicando. Gente, se vocês não cuidarem de vocês, ninguém vai poder cuidar de vocês. E quando você começa a aderir a novos hábitos, usar outros recursos, outros critérios, porque está tendo acesso à informação, né? Aí vocês vão vendo e falar, puxa, quanto tempo eu estou fazendo uma coisa errada, eu podia ter me safado de tantos problemas se eu tivesse intervindo nisso antes, se eu tivesse pensado nisso antes. Mas tudo tem seu momento na vida. Então, gente, mesmo que vocês estão emocionalmente abaladas com a pandemia, né? Muitas de vocês eu sei que estão sem emprego, ou de repente estão depressivas, ou muito ansiosas, enfim, ou vocês homens também que estão me vendo, não pensam que é só mulheres. Hoje eu atendo muito homem que tem necessidade de doce. É uma coisa mais difícil, porque o homem, ele tem muito a razão, a mulher tem muita emoção, a gente é muito movida com os hormônios e eles mexem muito com essa vontade do doce, principalmente quando a gente está na TPM ou está na menopausa. O doce está muito aliado a essas sensações de amor, né? De doação. Quando alguém está doente, a gente tinha isso na cabeça, a mãe da gente fazia o bolo, a avó da gente fazia os doces para nos agradar, ou levava os doces para a nossa casa. Eu tenho muito isso na memória, a gente traz muito isso com a gente, né? A gente é um comfort food, é um alimento que dá esse conforto para a gente. E às vezes não é a fome não, é a fome da emoção, da sensação que a gente está precisando. Mas se de repente vocês tiverem essa vontade, ok, vão comer o que eu estou dizendo para vocês de uma forma controlada. Porque uma vez que vocês tirarem o vício, a compulsão, vocês podem até se expor de vez em quando ao doce, mas vai ser de uma forma mais controlada, mais condizente. Como assim? Eu domino minhas sensações, eu tenho controle sobre o que eu quero, o que eu posso e o que necessito. Não é o vício, é descontrole, ele me domina, é quando ele é maior do que meu autocontrole. Então eu estou dominada pelo meu vício, o que é isso? Eu não sei me controlar? Então se você chegou a esse estágio, para tudo agora. Não vai comprar o doce para você cair na sua própria armadilha. Eu tenho mães que têm filhos que elas dão a desculpa que os filhos querem comer doce e é mentira. São elas que comem doces, né? Os filhos nem ligam para o açúcar. E outra, muitas de vocês que são mães agora, que estão me vendo, vocês sabem que as crianças começam a adquirir essa necessidade do doce porque ela vê o pai e a mãe comendo, porque é apresentado aquele açúcar todo dia para ela. Uma vez que a criança consome o Toddy, ela não vai mais querer consumir um achocolatado 70% de cacau, porque o Toddy é cheio de açúcar. Quando ela consome o chocolate ao leite, é aquele que ela vai querer, ela não vai querer os 70%, os 60%, 50%. Né? Então, para que viciar as crianças já logo cedo para sucos de caixinha, esse sabor adocicado, essas balas, essas guloseimas, esses docinhos de bar? Gente, esses pirulitos. E tem adulto aqui
gente, que eu vejo chupando pirulito o tempo inteiro, bala o tempo inteiro. Então vocês estão jogando na circulação de vocês esse açúcar, esse gosto do açúcar fica sendo intensificado o tempo inteiro. E essas bactérias que estão vivendo no seu intestino estão sendo alimentadas por esse açúcar. Quanto mais vocês alimentarem as bactérias do mal pelo açúcar, mais elas vão pedir por açúcar para vocês. Porque elas vão pedir para aquilo que elas gostam. Vocês mudam completamente a sua microbiota nata, que vocês nasceram com ela. Cada uma nasceu com a sua. Olha só, a Renê Cunha fala assim, a pré-diabetes dá mais vontade de comer doce? Sim, porque assim, você só chegou a isso porque você está com um desbalanço, está desregulado sua glicemia com insulina. Então, se você já tem esse desequilíbrio, você tem às vezes muito mais necessidade de comer açúcar. Aí você vai e come açúcar refinado, açúcar de alto índice glicêmico. Isso vai desequilibrar você mais ainda, até o momento que você vira diabética. Entendeu? Então, realmente, quem tem resistência insulínica, opa, deixa eu ver se tem pergunta aqui, vai piorar muito mais essa vontade do doce. Deixa eu ver aqui, alimentos industrializados, farinha branca. Aqui até escrevi, né, que quando você reluta aquela sobremesa por 3 semanas, pelo menos, você vai ver só que você vai esquecer delas. E assim, toma esse chazinho que eu falei pra vocês, de gengibre, de canela, dos dois associados, ou de um ou de outro, que vocês vão ver que melhora muito essa vontade do doce, viu, gente? Quando eu tô com muita vontade do doce, eu não vou falar pra vocês que eu não tenho. Que eu gosto também, mas eu não gosto dessa coisa adocicada demais, não gosto. Aí eu pego, realmente eu sempre tenho essas pastas de avelã, ou de amêndoas, ou de nozes, adoro, tem várias marcas disso. Eu ponho uma colherinha disso na boca, putz, me resolve super bem. Ou um pedaço de cacau, que eu sempre também vou ter o chocolate amargo, eu acho uma delícia também, adoro. Isso é uma questão mais controlado, 15 gramas, um pedacinho, eu vou chupando, entendeu? Tá, tubérculos, já aqui, e eu tenho que modular, agora ele está aprendendo, aqui ó, peraí, deixa eu ver aqui, Lima Pimentel. Ele acha que o adoçante, o mel pode, agora ele está aprendendo. Então, o mel, gente, também tem índice glicêmico alto, né? Para quem tá com a diabetes, eu não posso. A Gorete fala, qual adoçante para quem é diabético? Ou estévia, ou até, dependendo, se a diabetes estiver muito descontrolada, eu nem dou o xilitol, eu posso dar o eritritol ou tamatina, tá? Mas o estévia é o melhor, porque ele realmente vai coordenar mais ainda, né, esses níveis. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O marido tá ouvindo, ótimo. Aqui, ó. Tem uma aqui. A Silvana fala assim pra mim, doutora, na TPM a maioria das mulheres querem comer doces, chocolates, etc. Eu só quero comer pimenta, meu marido fica louco, kkk. Alguma explicação? Qual compaixão? Porque a pimenta, de certo, você tem um vício, talvez, pra ela, né? Você só tem que ver uma coisa. Quando a gente gosta muito de um alimento, pode ser que esse alimento está trazendo problemas pra gente, né? Então, assim, ele tem esse efeito opioide que a gente fala. É meio maluco isso que eu tô falando, mas porque ele ativa esses receptores que nem o dos açúcares. Então, assim, eu não sei se quando você come pimenta, você sente algum mal-estar de estômago, de intestino, se te causa alguma urticária, alguma dor de cabeça. Então, pode ser que isso aconteça. Se não acontecer, é porque é um alimento que te dá prazer. Ele modula esses centros de prazer, de recompensa. E aí isso acaba dando para você o alívio momentâneo que você está precisando na atenção pré-menstrual. Não é comum, tá, Silvana? Não é comum. Mas as mulheres gostam muito mais do açúcar. Aqui, ó, obrigada, Cíntia Rosa. Doutora, pode falar novamente qual é a melhor opção de lanche? Então, as melhores opções de lanche, se eu tô falando lanche da manhã, eu sempre coloco fruta, porque ó, pensa assim, a vida da gente tá super corrida, a fruta é um pêssego, um kiwi, peguei uma nectarina, uma ameixa, um melão, um abacaxi, tá ali, pronto, ali eu vou comer uma maçã, e aí eu coloco o quê? Uma castanha, uma noz, uma amêndoa junto, pra mim comer no lanchinho da manhã.
carboidrato, baixo índice glicêmico e baixei mais ainda porque eu coloquei uma gordura boa, anti-inflamatória, me dá saciedade, para mim não chegar naquele almoço com uma fome louca. Ok. Se por acaso eu tiver um café da manhã muito perto do almoço, em torno de 4 horas, eu nem como nada, vou pro chá só, a água e pronto, eu não me oriento nada. A não ser que faça exercício, aí cada caso é um caso. Muito bem, a tarde é muito longa, gente. Às vezes eu faço até 2 lanches da tarde, para quem tem muita fome à tarde, e janta às vezes tarde, ou tem muita fome no jantar, então eu prefiro aumentar o lanche da tarde. E no lanche da tarde, o que eu posso colocar? Ou eu faço muffins, aquele muffins que a gente pode fazer de banana, com farinha de aveia, com xilitol ou eritritol, um ovo, posso colocar, farinha de amêndoa, posso fazer aveia, massei tudo, pus canela, pus no forno, né, ou a panquequinha ou o muffins. Eu vou colocar para você também, eu coloco muito, como proteína, olha, um patê de tofu, eu posso colocar um queijo mussarela de búfala, eu posso colocar um patê de ovos, eu posso colocar ovo, eu posso colocar um patê de frango. Então isso sustenta muito, que pode estar agregado com carboidrato bom, gente. Que pode ser ou um biscoito de arroz, ou uma torrada integral, ou um pedaço de mandioca. Não pensa só que eu coloco bolacha, ou torradas, ou isso ou aquilo. Vocês podem também estar fazendo, tem muita gente que gosta, um pedaço de batata doce, ou uma mandioca para comer com essa proteína. Esses patês, geralmente, eu já ponho azeite, eu ponho gergelim, então eles já também têm gordura boa. Então eu juntei, as 3 coisas, gordura boa, eu coloquei uma proteína e coloquei um carboidrato. Pronto, isso tá maravilhoso. Se eu sou uma pessoa que gosta mais do paladar doce, por que não? Eu posso colocar o chocolate amargo com uma fruta, mas eu tenho que colocar aí, eu gosto muito de uma proteína, que pode ser ou iogurte, como eu falei pra vocês, ou um pedaço de queijo. Hoje mesmo eu dei uma dica para uma paciente que ela adorou. Pega um pedaço de queijo, para quem pode comer o queijo, ou tofu, ou então um queijo mussarela de búfala, coloca um pouco de orégano, um pouco de azeite, põe no micro-ondas ou põe numa tefalzinha, gente, deixa ele derreter, põe um pedaço de tomate em cima dele, que fica uma delícia. Isso vocês podem comer num biscoito de arroz ou numa torrada, por que não? Fica ótimo. E isso eu já tenho tudo junto, tem gordura boa, tem proteína, tem carboidrato, por que não isso? É super saudável. Então, eu posso fazer um ovo, faço às vezes pastas. Um patê de atum com palitinhos de cenourinha baby, de pepino, de tomatinho. Isso também é bom, né? Então dá para fazer. Quem gosta de uma maionese de abacate, também é maravilhosa. Posso fazer uma maionese de abacate e posso estar colocando isso numa torrada integral? Lógico que eu posso. Dá uma super saciedade. Também eu posso fazer uma vitamina, posso colocar uma bebida à base de soja e bater com abacate, doutora? Sim, ou um iogurte com abacate, posso colocar nibs de cacau por cima, ou põe um pouco de canela. Tem muitas possibilidades, muitas. Por isso que eu sempre estou postando para vocês coisas legais, coisas boas. Né? Vocês viram hoje que eu fiz o abacaxi e coloquei meu colágeno por cima? E aí eu comi um pedaço de coco. O colágeno é proteico, eu tenho aí o abacaxi, que é um carboidrato maravilhoso, né? E ainda comi um pedaço de coco, que é gordura. Então, pronto, acabou. Tá pronto, eu tô bem até agora. Gente, então são lanches rápidos, fáceis, gostosos, mas uma coisa vocês têm que ter: planejamento. Não vai fazer como a maioria dos pacientes que vem aqui, que não se organizam. Então, saio correndo, não tomo café, chego no trabalho, tem uma bolachinha, uma bisnaga, alguém trouxe um bolo, é aquilo que eu como e pronto. Isso é matar a fome, não é se nutrir. Né? Aí chega no almoço, quer comer salada primeiro? Não quer, porque tá morrendo de fome. Aí vai direto pro prato quente. Vai comer sempre mais do que precisa, come rápido, já tem má digestão, não vai querer comer salada. Aí depois à tarde fica querendo comer outra vez os doces, que vão estar viciando, porque tá acostumado a comer doce o tempo inteiro. Ou então depois do almoço já todo dia quer sobremesa, né? Então o paciente que já faz errado desde a hora que acorda. Então, gente, além de todas essas dicas que eu tô dando para vocês,
eu quero que a nossa live já está acabando, eu quero falar para vocês que o controle do estresse, o controle emocional, o equilíbrio emocional é muito importante. Ninguém é viciado no açúcar porque quer. Tem a razão do hábito, do costume, a família incentivou a vida inteira a comer açúcar, sempre teve esses hábitos em casa e acha que isso é legal até o momento que aparecem todos esses problemas de saúde. Antigamente a gente não tinha tanto adoçante, era sempre mais açúcar, mas só que a gente gastava muito mais energia. A gente comia muito mais caseiro do que hoje. Então, mesmo que usasse o açúcar, ele era despendido na forma de energia, muito diferente de hoje, que a gente trabalha o tempo inteiro sentado e tem uma avalanche de açúcar chegando com muito mais quantidade do que antigamente, porque muitos de vocês devem estar falando isso. Então precisa controlar essa questão do emocional, ter alguma outra válvula de escape, o exercício físico ajuda muito, né? Meditação, a yoga, alongamento, respiração, ou mesmo suplementos para poder melhorar essa questão da ansiedade. Que seja o magnésio, que seja a vitamina B6, que seja o chá de melissa, camomila, mulungu, eu adoro dar todos esses chás, ou mesmo na forma de suplemento, como eu falei para vocês, para a gente poder estar melhorando essa vontade do doce, o picolinato de cromo, a gimena silvestre. Então são coisas que eu uso bastante, as fibras para poder dar saciedade e não ficar com tanta fome, mas essa fome é muito emocional, muito. E tem uma outra coisa, né? Até esqueci de falar para vocês que tem um macarrão para quem gosta de carboidratos na base do salgado, que chama konjac, gente. Esse konjac é feito de uma batata e ele tem índice glicêmico baixíssimo, né? Nada de calorias e mata muito a vontade de comer o macarrão à massa. Então tem algumas coisas que dá pra gente, além de outras que eu acabei de falar e tantas outras, né? Só porque eu não tinha esquecido de falar do konjac, é bacana, vocês podem procurar na internet. E aí, teve duas perguntas. O açúcar de coco é alimento de bactérias? Todo açúcar é alimento de bactérias. O açúcar de coco também é. Como eu falei pra vocês, ele é um açúcar melhor, menos ruim, mas também não pode ter abusos, tá? E dependendo do problema que eu tenho, como se eu tiver um diabetes, eu não posso usar açúcar de coco. Se eu tiver resistência insulínica, eu também não dou açúcar de coco. Agora, eu posso dar para uma criança, né? De repente, ou uma pessoa que não tenha nada disso, que nem tá querendo emagrecer. E a outra coisa é a Eliane Freire fala assim: comer farinha, macarrão todos os dias, teremos risco de diabetes? Sim. Se vocês abusarem muito desse tipo de carboidrato, de alto índice glicêmico, em contrapartida não comer fibras, ou comer vitaminas, minerais, proteínas boas, gorduras boas, só comer esse excesso de carboidrato, gente, obviamente que vocês vão ter mais risco de problemas, não só do diabetes, como outros tantos. Eu vou prometer deixar essa live gravada. Eu agradeço imensamente, né, todos vocês que estiveram me prestigiando até agora. Um beijo grande no coração de cada um. Espero ter ajudado de alguma forma, né? E se eu não respondi alguma pergunta, vocês podem me mandar que eu vou receber, tá bom? Boa noite, gente. E aguarde que eu vou postar já. E vou postar uma sobremesa doce, tá? Vocês vão ver só. Mas que não vão dar todos os efeitos colaterais prejudiciais, amargos que eu acabei de mencionar. Gente, até a próxima. Tchau, obrigada, viu?